Hoje eu convidei a psicopedagoga Thaísa Brasil para falar dos transtornos observados na infância e na adolescência. O que os pais têm que ficar atentos? Transtorno de conduta, violação de regras, são várias coisas que levam a esses transtornos. Então a Thaísa, como psicopedagoga na área dela, vai falar dessas crianças que não respeitam, não obedecem e crianças que mentem. Até que ponto tudo isso é normal? Né? Boa tarde, Thaísa. Boa tarde, tudo Fê, bem? tudo. Prazer te receber de novo aqui, viu? Prazer é meu. Tá de nível, quer dizer, foi nível, tá de idade nova, né? De nova. Parabéns atrasado, que foi quinta-feira, né? Obrigada, mãe. Parabéns. Obrigada. Ô, tá, a gente sabe que crianças mentem, né? Às vezes é alguma fantasia, alguma coisinha que elas criam na cabeça delas, mas geralmente criança tem uma mentirinha ali, outra mentirinha aqui. Mas até que ponto que é normal, até onde os pais têm que acender um alerta, assim, eu acho que meu filho precisa de ajuda. Olha, Fê, a mentira, ela é um ato intencional, né? Então a criança tem a intenção de fazer aquilo, de levar uma informação falsa para uma outra pessoa. A partir dos 2 anos, a criança já consegue perceber, ela não sabe o nome, olha, eu estou mentindo para conseguir tal coisa, mas ela sabe usar uma barganha, ela sabe convencer o pai daquilo que ela precisa. Então aí que começa a desenvolver esses tipos de comportamento. Quando a criança já é desde pequena ensinada, a tendência é que isso passe, é que a criança aprenda a sempre estar falando a verdade. Com 4 anos, a criança já consegue perceber e entender o que é uma mentira e o que não é. Eu brinco sempre assim, eles vivem muito no mundo da fantasia. Então, a minha filha, por exemplo, assistiu o desenho lá, o filme do Pinóquio. Uhum. Então, ela vai me contar uma história, ela olha pra mim, que eu já percebo que é mentira, ela fala assim, meu nariz tá crescendo? Então, ela já associou. Ela já se entrega, tadinha. Isso, já se entrega. Aí eu sempre falo, filho, por que você tá mentindo? Então eu acho muito bonitinho, mas ela tem 4 anos, eles já começam a perceber. Ela tem a consciência de que ela tá mentindo, tanto que ela pergunta se o narizinho dela tá crescendo. Exatamente, ai, que dó, que graça. Exatamente. Não, é muito lindo de ver. Agora, existem tipos de mentira, Thaísa? Existe a mentira pró-social, que é uma mentira mais leve, vamos dizer assim, que não causa um dano a uma outra pessoa. Uhum. Por exemplo, eu vou a tia vai dar um presente para minha filha. Eu falo assim, filha, se você não gostou do presente que a tia vai dar, não fala que você não gostou. Educação, né? Isso, então você já vai criando aquele negócio, ó, não pode, né, falar aquilo. Aí, ó, vamos fazer o aniversário surpresa pro seu irmão, mas não conta pra ele. E daí como fica isso na cabeça da criança? Porque não deixa de ser uma mentira. Claro, e ainda o pai, que é o símbolo, é a pessoa quem ele segue, que copia, enfim, tá forçando ele a mentir, isso, né? Dá um nozinho na cabeça, não dá não? O exemplo básico, né? A gente sempre tá em casa, tocou o telefone, se for sua tia, fala que eu não tô. Essa quem nunca fez, né? É verdade. Então são coisas tão automáticas que a gente não percebe o mal que nós estamos fazendo para as nossas crianças, porque nós somos os exemplos e a gente tem que se policiar em tudo, seja na fala, com coisas da internet, com essas condutas dentro de casa, para a criança sempre ter o modelo correto. E existe a outra mentira, que é a mentira antissocial, que já é uma mentira mais pesada, mais densa, que eu quero prejudicar o outro fazendo aquela. Entendi. Então, que eu acho que já entra mais as questões das psicopatias, né? As outras distúrbios envolvidos também nessa mentira mais pesada, vamos dizer assim, porque mentira é mentira, né? E existe mentira do bem, por exemplo? Então, eu sempre falo assim, eu acredito que mentira é mentira, não tem uma mentira do bem, igual aquela inveja, eu tô com uma inveja branca sua, inveja, você não deixa de estar desejando a coisa do outro. Então, eu acho que a mentira também segue por esse princípio, não deixa de ser uma mentira, pode ter menos peso, né, do que uma outra mentira, mas não deixa de ser uma mentira, então ela deve ser evitada em todos os momentos. Thaís, a Márcia, telespectadora, mandou o WhatsApp aqui pra gente. Márcia, obrigada pelo seu WhatsApp, minha linda. Ela tem um filho de 5 anos e meio e ele começou com o costume, quando faz coisa errada, sempre fala que é a irmã. E mesmo a gente vendo ele fazendo, ele nega e culpa a irmãzinha. É normal isso? Eu acho, principalmente se a irmã for mais nova, né? Porque a criança tem muitos ciúmes da criança que está chegando ou que chegou. Então, é normal, né? Desde do ponto de vista, assim, que tenha um adulto para mediar essa situação.
Por quê? Porque a criança tende a colocar a culpa no outro, ou seja, porque a irmã não fala, por ser mais novinha, ou porque os pais sempre dão castigo para esse irmão e não averigam toda a situação. Então, eu acho legal a gente procurar a causa da mentira. O porquê que a criança está fazendo aquilo? O que está levando ela a jogar a culpa na irmã? Será que não é a atenção que ele está querendo nesse momento? Será que assim não é um momento só com os pais, sem a irmã? Então a gente tem que procurar o que está causando isso para que a criança pare de usar essa mentira como um benefício, seja para conversar com os pais, seja para chamar atenção, porque a gente percebe que a criança, quando faz isso, ela tira a gente do que está fazendo. E a gente vai ter que ir lá... A gente para e dá atenção. Isso. Então, é o que eles querem. Exatamente, é o que eles querem. E aí, fazendo isso, a gente está reforçando também esse comportamento. E é importante também, a gente já falou várias vezes aqui no programa, Thaísa, os pais, quando chega um irmãozinho, uma criança nova na família, os pais dispensarem um tempo para o mais velho, tipo, sair sozinho, ou a mãe ou o pai sair sozinho com o filho. É importante isso, né? Muito importante, porque a criança acha que está perdendo o espaço dela e ela não consegue entender. Eu tenho um paciente que uma vez eu pedi para ele fazer um desenho e a irmã tinha acabado de nascer. E ele desenhou a irmãzinha no colo da mãe, em todas as situações. Daí eu falei assim, quem é essa? Pedindo para ele nomear. Ele falou, essa é a minha irmã, ela sempre está no colo da minha mãe. Daí eu fui explicar, mas por que você acha que ela sempre está no colo da sua mãe? Ela ainda não sabe andar, ainda não sabe falar, ela depende muito da sua mãe. Ela não sabe fazer tantas coisas legais que você sabe. Então a gente tem que sempre enaltecer o que a criança sabe, o que a criança consegue sozinha, para que ela não se sinta excluída, né, desse momento familiar. Ah, com certeza. Eu até dou um exemplo meu para todas as minhas amigas, que quando a minha filha mais nova nasceu, a minha mais velha me rejeitou, Thaísa. Ela me rejeitou. Ela não queria dar... Eu dava banho nela todos os dias, eu dava papinha para ela todos os dias. Tudo, não, você não, eu não quero você, eu quero papai, eu quero ir, que era a babá que ela tinha na época, não quero você. E eu falei, meu Deus, minha filha não me ama mais. Eu entrei num conflito, até que eu conversei com uma psicóloga e ela falou, Fernanda, despende um tempo só para Isadora, que é a mais velha. Fala para ela, que, enquanto a mais nova não entende, que ela é a filha mais princesa que você tem, que pede para ela te ajudar com a mais nova. Então talvez, Márcia, minha linda, esse seja o seu problema aí na tua casa. Dá mais atenção pro mais velho aí que tá contando essas mentirinhas, né? A gente sente, né, que a criança sofre com essa situação. E para a criança é difícil, imagina. E a gente, na hora, na situação, a gente não consegue perceber isso se não tiver ajuda de alguém. Eu tive a ajuda dessa minha amiga psicóloga, né? Enfim. Mas quais as orientações que você, como psicopedagoga, dá, Thaísa, para esses pais que estão passando por isso, com essas crianças que estão mentindo direto? Eu acho que a primeira coisa é a gente evitar certas situações que vão provocar a mentira. Por exemplo, foi você que sujou esse chão? A gente já vai com uma acusação para a criança. E a tendência da criança já é já ficar retraída pensando, eu vou receber um castigo. Então o que ela pensa na cabeça dela? Eu vou mentir. Não fui eu. Então, uma forma diferenciada de falar. Olha, você viu como que o chão ficou sujo? Ai, não foi legal isso, hein? Você me ajuda a limpar? Porque a criança vai perceber que você não está acusando, não vai ter necessidade daquela mentira e você vai estar até tendo um trabalho gostoso com ela, que é de limpar o chão, que a gente sabe que a gente não vai escapar disso, né? A parte da fantasia, separar a parte da fantasia da vida real. Até os 6 anos é completamente natural que a criança esteja mais envolvida com esses brinquedos, com os hominhos, com os personagens da Disney ou dos super-heróis também. Então a gente conseguir separar o que a criança fala do mundo real e do que é verdade. E a gente só consegue perceber quando a gente está bem inserida, está trocando informações, está trocando uma coisa legal com a criança. Porque isso é completamente normal, ela ter esse tipo de atitude. A outra é descobrir sempre o que está por trás da mentira. Então, eu sempre penso assim, a criança, olha, ele não fez tarefa de matemática. E a criança tem problema de matemática. Então, por que ele não fez a tarefa? Ele sempre fala que não tem tarefa de matemática. Ai, que dó. Mas por que ele fala isso? Porque ele já tem um problema com a matemática. Então, ele prefere se esquivar daquela situação do que falar, não, olha, eu tenho uma tarefa de matemática, vamos resolver isso. A criança mesmo que sofre bullying, né? Ela começa a falar que tem dor de cabeça, que não quer ir para a aula, ela vai inventando coisas. Então, o que está por trás dessa dor de cabeça? Eu acho legal a família sempre investigar isso. O que está por trás da mentira? O que está fazendo com que essa criança apresente esse comportamento? E uma coisa essencial que eu acredito que a gente deve ter é sempre perceber e fazer a criança entender que existe consequência para tudo. Né? Você explicar que não é legal fazer isso, por quê?
porque vai acontecer aquilo. Não é só apenas chamar atenção e gritar e berrar e não falar o porquê que tá acontecendo. Porque ela não entende, a tendência é ela representar o que você está fazendo, seja na escola, com os amigos. Então, uma mãe que grita, ela vai gritar com os amigos, ela vai dar bronca, ela vai brigar. Mas por quê? Então, sempre explicar que tudo tem uma consequência na vida. E a partir dos 4 anos, quando ela consegue entender que ela está mentindo, quando ela percebe, ela consegue já fazer essa troca. De que existe uma consequência. Tanto é que elas falam assim, eu não posso... A minha filha mesmo fala, a gente vai num lugar... Não é todo dia que a gente ganha surpresa, né? Isso, não é todo dia que a gente ganha surpresa, né? Então ela foi brincar de casinha com a professora falou assim pra ela, então tá, eu sou ela é a filhinha professora, porque ela adora ser a mãe. Entendi. Então tá, Teodora, mamãe, eu comi tudo, o que eu vou ganhar? Você não vai ganhar nada, as coisas estão muito caras. Então, assim, a criança já vai percebendo e ela já vai entendendo certas situações e vai levando isso pra vida no dia a dia dela. Então, ela vai usando isso como forma de aprendizado. Eu acho isso muito importante. Agora, Thaisa, quais são as patologias, se isso não percebido, observado pelos pais o quanto antes, o que pode acarretar na vida da criança se os pais não procurarem ajuda? Existe um transtorno chamado transtorno de conduta, onde esse indivíduo que apresenta esse transtorno, ele vai violar regras, ele não respeita a questão da convivência social, então isso vai gerando um outro transtorno muito mais sério e muito mais grave. E é o que a gente vê, assim, tantas pessoas por aí que fazem uso da mentira como benefício próprio, então assim, a gente olha e fala, nossa, aquela criança ou aquele indivíduo, aquele adolescente tem um transtorno de conduta, ele está usando de violação de regras, de valores para se beneficiar de algo. Então, isso é tratável, tem que ir no neurologista, procurar ajuda, sim, porque daí a maioria das vezes usa medicação para controlar essa impulsividade ou controlar a questão do humor, dependendo do caso. O especialista seria um neurologista? Um psiquiatra? Isso. Psiquiatra. O neuro e o... É uma junção de especialistas, né, para tratarem de um desvio de conduta, por exemplo. Isso, eu acredito que o neurologista, até o neuropediatra, ele já observa bastante coisas no início. Entendi. E o psiquiatra também é completamente capaz para fazer um diagnóstico desse e lidar com essa criança, mas precisa de ajuda o quanto antes. Fica a dica aí para vocês, viu, pais? Obrigada, viu, Obrigada, Thaís? eu. Adoro quando você vem. Obrigada, viu? Obrigada, amor.